Engarrafamentos. Dezembro é um mês muito complexo, as pessoas ficam alvoroçadas para comprar e fica tudo muito cheio, o trânsito também fica muito pesado. Então peço perdão aos irmãos, eu já saí de casa às 7h40 da noite. Vamos lá então, 16 de Provérbios. O capítulo 16 de Provérbios, ele nos dá muitas lições interessantíssimas. Muito obrigado ao Ministério de Louvor. Como é bom ver o Pablo cantando novamente. Pode botar aqui. (16 de Provérbios). Vamos lá então. Pode ler. 1, 2, 3. Ok, tome assento. Só para que a gente possa ter uma posição clara do que queremos tratar essa noite, precisamos entender um pouquinho sobre Provérbios. Quem escreveu Provérbios? Em que situação estava o escritor? Provérbios é chamado o livro do aconselhamento. É o livro em que Salomão, ele acabou de receber os ensinamentos do seu pai Davi. Davi, antes de passar para a eternidade, ele entrega o trono a Salomão e lhe dá algumas ordenanças, informações consideradas precisas para o ministério e o reinado de Salomão. Salomão assume o trono muito diferente, ou muito diferentemente do que seu pai assumiu. Saul, ele foi rejeitado por Deus por se curvar à idolatria. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é a idolatria do ser humano.
Saul, por diversas vezes, recorreu a esse expediente para tentar ouvir a voz de Deus, repetidamente desobedecendo, a ponto de, no seu reinado, reinou 40 anos, 3 anos de bênção, 3 anos e meio de bênção e 36 anos e meio de maldição. Quando Davi assume o governo, Davi não se preocupou se a estrutura financeira do governo estava adequada. Davi não estava preocupado se a estrutura bélica, armamentista, estava segura. Essa não era a preocupação de Davi. A preocupação de Davi era saber se a glória de Deus estava ou não na nação. E a representação inequívoca da glória de Deus era representada através da Arca da Aliança. E a primeira coisa que Davi fez foi buscar a Arca da Aliança. Foi tomar a Arca da Aliança que estava com os filisteus. Essa que representava e simbolizava a presença de Deus. E vocês já sabem, a Arca da Aliança estava, pasmem, no templo de Dagon, profanando a Arca da Aliança. E foi quando, senhores, a pergunta que não quer calar é essa: por que só quando Davi assentou no seu coração de buscar a arca, de retomar a arca, ocorreram aqueles fenômenos dentro do templo de Dagon? Primeiro, os braços são arrancados, a cabeça de Dagon também é arrancada. Depois, todo o peitoral também é arrancado, os pés ameaçados, e assim ele é humilhado dentro do seu próprio templo, porque Deus viu que alguém estava reagindo. Alguém estava declarando: nós precisamos da glória de Deus nesse lugar. Veja que Davi não estava preocupado, Camilinha, em saber se tinha ou não dinheiro, grana, para ele poder reinar, governar com tranquilidade. Não! A preocupação de Davi era atrair a glória de Deus. Ele vai e busca a Arca da Aliança. E quando ele busca a Arca da Aliança, vocês já sabem a trajetória, ele deixa por um período de 3 meses na casa de Obed-Edom. Obed-Edom nunca mais foi a mesma pessoa. E quando ele chega com a arca em Israel, ele estabelece Jerusalém, a cidade santa, a cidade da adoração. E daí para lá, Israel começa a navegar tão bem, a ponto de Davi conseguir fazer o quê? A unificação de Judá e Israel. Ele unifica. E com isso, ele governa e vence todas as batalhas. E quando o seu filho vai entrar no seu lugar, Salomão, ele diz assim para Salomão: Salomão, perdão, deixa eu voltar aqui a um fato, isso aqui é importante. Davi
ele roga a Deus para construir o templo. Ele queria construir o templo. Ele tinha estrutura financeira? Tinha muita estrutura financeira. Ele tinha boi, ele tinha ouro, ele tinha prata. Davi, nas guerras, ele tomava todos os despojos dos seus inimigos. Davi, ele era afortunado, poderosamente afortunado. E ele pediu ao Senhor para construir o templo. E Deus falou: muito me agrada, Davi, em querer você construir o templo, mas eu não vou permitir nos seus dias, porque tem muito sangue nas suas mãos. E por que tinha muito sangue nas suas mãos, na mão de Davi? Porque ele não queria cair no erro de Saul. Qual era o erro de Saul? Quando Deus mandava a Saul ir à guerra e aniquilar todos os inimigos, Saul, ele escolhia a dedo a quem aniquilar. Ele fazia os homens, poupava as mulheres, poupava os bois, poupava os gados, poupava inclusive reis. Ao arrepio da ordem de Deus. E Davi sabia que por esse motivo também Saul foi rejeitado. Então, quando Deus mandava Davi à guerra e aniquilar os inimigos, até as baratas, coitadas, eram mortas. O que se movia era morto. Então Davi tinha muito sangue, pastor Elialdo, na mão. Aí Deus falou: não, Davi, não será nos seus dias, mas a sua descendência o fará. Que é Salomão. Davi, com toda a humildade, ele oferta para o seu filho para a construção do templo. Só de bois, 1000 cabeças. De pratas, 200.000 quilos. De ouro, de igual forma. Ou seja, no templo de Salomão, segundo Mike Murdock, que pesquisou a vida de Salomão durante 18 anos, no seu centro de inteligência na Califórnia, ele diz que só no templo de Salomão foram gastos no dinheiro de hoje 500 bilhões de dólares. O templo é de ouro, senhores. Não tinha tijolo. Era de ouro. Então, pense, tudo isso da oferta que o seu pai havia lhe entregue. Caminhe comigo agora. Salomão, agora o seu pai está próximo à sua morte. E seu pai diz para ele assim: Salomão, quer ser próspero? Sim, papai. Guarde os preceitos de Deus. Sim, papai. Não negocie com a sua vontade. Se submeta àquilo que Deus tem para a sua vida, e tu irás prosperar. Quando sentarem no trono, a primeira coisa, mate Joabe. Por que mate Joabe? Joabe foi um grande guerreiro, mas com espírito independente. Fazia o que queria. Não adianta sermos bons obreiros, mas fazemos aquilo que queremos. Irmão, você pode limpar ali? Eu vou limpar, mas a hora que eu quiser, tá, pastor? Espírito independente. É um bom obreiro, vai limpar, mas vai fazer na hora que ele quer fazer. Assim era Joabe. Vocês lembram disso? Vocês lembram que Davi costurou a paz entre ele e Abner, que foi comandante do exército de Saul? Davi suou a camisa para ter um entrelace de paz. Joabe, com ciúme, achando que ia perder o seu posto de comandante de Davi. Quando Abner vai embora, Joabe, no secreto, vai atrás de Abner, monta uma cilada e diz: o rei mandou você voltar, que ele quer falar com você. No meio do caminho, ele mata Abner. Esse era Joabe. Davi era guerreiro. Salomão era de paz. Salomão não aguentava a guerra.
não ia aguentar uma guerra. Davi aguentava a guerra. Davi, desde a sua tenra idade, estava acostumado com guerra. Aqui eu tenho que falar sobre essa história. Eu preciso falar sobre essa história. Querido, aqui tem vários escolhidos. E eu preciso declarar isso para o mundo físico, para o mundo metafísico. Quando você é escolhido, ainda que armem cilada contra você, ainda que tramem contra você, não vai dar certo. Vou explicar para vocês entenderem. Davi era filho de Jessé, sim ou não? Só que Davi era filho de uma prostituta. E aí, Jessé tinha vergonha de Davi. O pai de Davi tinha vergonha de Davi. Tanto que Davi era o único filho que cuidava das ovelhas malhadas. Ovelhas malhadas. Ovelhas malhadas tinha valor comercial? Não. Ovelhas malhadas pastavam junto com as ovelhas com valor comercial? Não. Por quê? Ele não queria que houvesse entrelaçamento, de cruzamento, para não tirar o valor das ovelhas de uma só cor. As ovelhas de uma só cor eram as ovelhas que eram lucrativas economicamente. Então, as ovelhas de uma só cor, elas eram tratadas no pasto. As ovelhas malhadas eram tratadas aonde? No vale. Tinha que estar no vale. E aonde era a passagem das bestas feras? Leões, urso, tigre, leopardo, aquela turma toda, hipopótamo. Onde eles passavam? No vale. Porque o vale ficava longe das casas. Quem me entende, diga amém. Amém. Então preste atenção nisso aqui. O próprio pai coloca o filho lá no vale para cuidar de ovelhas malhadas, para que uma daquelas bestas feras o tomasse e ele dissesse: eu não tenho culpa de nada, ele estava trabalhando. Pastor, como é que você chega a essa conclusão? Essa conclusão é minha? Não. Eu seria muito audacioso para dizer que isso aqui é um pensamento meu. Isso aqui é um pensamento dos historiadores judeus, que eu coaduno com eles, porque, percebam, quando Jessé tomou conhecimento que Samuel foi determinado por Deus para ir à sua casa e ungir um dos seus filhos a rei, o que Jessé fez? Pegou Eliabe, Aminadab, Chamar, e foi colocando todos os filhos. Tome banho, corte cabelo, coloque o melhor perfume, estejam prontos, porque o profeta vai vir aqui em casa, e um de vocês vai ser rei. Onde é que estava Davi? Onde é que estava Davi? Davi estava onde? Estava lá no vale. Ele estava lá no pasto. Por que ele não foi chamado junto com os outros filhos? Por que Davi também não foi chamado, pastora Rosa, para tomar banho, para se arrumar e esperar o profeta? Davi estava lá no vale. E a esperança de Jessé era que Davi fosse morto por uma das bestas feras. Por isso que Davi, ele pega uma ovelha malhada na boca de um leão e toma e mata o leão. Ele toma uma ovelha malhada que não tinha valor comercial nenhum, não valia 10 reais. Ele pega a ovelha malhada da boca do urso e mata o urso. Que força era essa? Era a força que ele grita e diz assim, ó: com o Senhor saltarei muralhas, com o Senhor desbaratarei exércitos, pois com ele eu sou mais que vencedor. A mesma força, me desculpe, senhores, mas a mesma força que vinha sobre Sansão, vinha sobre Davi. Por quê? Uma patada de um urso, Camila, equivale a 800 quilos. Uma patada de um urso adulto, se ele bate, se ele pega num homem, mata. Um homem do tamanho do pastor Marco, um homem do tamanho do Pablo, morre. Por quê? É 800 quilos uma patada de um urso.
E como Davi, um franzino, segundo a história, matava um urso. Como? Sabe o que é? O próprio pai não sabia, mas Davi era escolhido. Não entenderam? Eu vou explicar de forma mais esmiuçada. Quando você é escolhido, pode se levantar contra você e todos ficarão frustrados. Porque você é escolhido. Davi era escolhido. Tanto que quando Samuel chegou na casa de Jessé, para ungir um dos seus filhos reis, ele começa: é esse. E a Bíblia diz que Samuel, olhando os estereótipos dele, ficou assim, meio entusiasmado. Só que quando ele ia, o Espírito Santo: não é. Aí o semblante vai caindo: não é. Jessé, o semblante vai caindo: não é. Passaram todos os filhos, não foi nenhum deles. Por que a iniciativa de falar de Davi no partido do pai? Hein? Por que a iniciativa de falar: olha, eu tenho outro filho, o mais novo, que está lá cuidando das ovelhas malhadas? Por que não partiu do pai essa iniciativa? A Bíblia diz que ficou em silêncio. O pai ficou em silêncio. E o profeta pergunta: ué, será que eu me enganei? Acabaram os mancebos? Acabaram os filhos? Aí Jessé: tem outro. Tem Davi, que está lá. Aí a Bíblia diz assim: e o Espírito Santo, e o Espírito do Senhor acende no coração do profeta que esse é quem o Senhor escolheu. O que Samuel faz? Manda buscá-lo. E ninguém sente a mesa. Ninguém sente a mesa até que ele chegue aqui. O que Samuel estava dizendo? Todos nós, inclusive eu, teremos que nos reverenciar, porque quem está vindo é o escolhido do Senhor. William, quando você é escolhido, pode fazer o que quiser contra você. Não vai prosperar. Não vai prosperar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E aí esse escolhido agora tem o filho. Ensina o seu filho o que ele deveria fazer. E diz a Bíblia que quando Deus, na inauguração do templo de Salomão, que a fumaça entrou pelas portas e não havia ninguém que conseguia ficar em pé, tamanha era a glória, Deus fez uma proposta, uma pergunta para Salomão. E qual foi a pergunta que Deus fez para Salomão? Pede-me o que você quiser, que eu vou te dar. Talvez se fosse eu falaria: Senhor, bota aí, quem sabe, uns 50 milhões na minha conta. Então, mate meus adversários. Salomão não pediu fama, não pediu sucesso, não pediu dinheiro, não pediu absolutamente nada. Só pediu: Senhor, me dê sabedoria, para que eu possa, com ela, governar o teu povo. Que sabedoria! Ele pede sabedoria. Ele pede sabedoria. E com a sabedoria vem tudo isso: sucesso, vem fama, vem tudo ao reboque. E aí, quando ele está governando, inicialmente, tudo que esse cara fazia dava certo. Eu já disse aqui, até o gol de canela virava gol de placa. O mundo todo vinha para ouvir os conselhos de Salomão. Aí Salomão escreve em Provérbios, porque é nesse momento que ele escreve Provérbios. Não é Cantares e nem Eclesiastes, é Provérbios. Quando tudo está dando certo para aquele jovem rei. E ele diz o seguinte: do homem são as preparações mas do Senhor
a resposta da boca. Eu trago uma ótima notícia para os irmãos essa noite, depois de ter feito todo esse rodeio bíblico. A frustração do diabo contra a nossa vida é que, ainda que eu planeje, ainda que eu projete, ainda que eu idealize, ainda que eu queira, a última palavra sempre vai pertencer a Deus. É importante que isso fique muito claro para nós. Deus permite que a gente faça os nossos projetos, os nossos alinhamentos. Deus permite que a gente estude, que nós nos apliquemos em tudo que gostamos de fazer. Não é pecado, não há nenhum mal nisso. Mas é importante deixar claro que o diabo não consegue nos frustrar ao ponto de nos decepcionar com o Evangelho, porque a resposta, a última palavra a tudo que faço sempre virá do Senhor. É importante que isso fique claro para cada um de nós aqui. Sabe por quê deu certo aquilo que você nem acreditava que daria? Porque aquilo estava no coração de Deus. Às vezes, Marcos, eu planejo, eu projeto, eu idealizo e não dá certo. Aí o inimigo se aproveita disso dizendo, está vendo tudo que você faz dá errado? Está vendo tudo que você idealiza dá errado? Tudo que você projeta dá errado? E parece que Deus está inerte, parece que Deus está indiferente, parece que Deus não está nem aí. Não, Deus está contabilizando cada ato praticado por você. E vai ter um momento que ele vai dizer o seguinte, Ei, eu quero que você entenda que agora vai dar certo, para que lá na frente alguém te pergunte como você conseguiu isso. Você vai dizer, eu não sei, eu só sei que a mão de Deus veio e me deu a vitória desejada. A glória de Deus, a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, Deus é glorificado nas mais diversas áreas da nossa vida. Lembra, Camila, que você deu um testemunho aqui? O pastor Sérgio Wagner estava aqui. Você tinha feito o planejamento, fez isso, aquilo outro. Quando menos espera, vocês entram no programa e levam o prêmio máximo. O que é isso? Não é o planejamento do homem. Não é o planejamento do homem. O homem até vai, acredita, é a minha vontade. Não. O que vai prevalecer é a vontade de Deus. Por que o que vai prevalecer a vontade de Deus? Porque o apóstolo Paulo diz isso em Romanos 11:36. A glória é dele, por ele e para ele. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é partículas da sua glória. A glória dele. Deu certo? A glória de Deus. Deu errado? A glória de Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. E se não fizer, ele continua sendo o mesmo Deus. E se ele não fez agora, é porque ele está preparando algo muito melhor para você. Oh, meu Deus, hoje é dia 21 de dezembro. Não venha me dizer que você não fez alguns planejamentos que não deram certo. Por que você fez? Ou não fez? Não se frustre por isso. Não se frustre. Existem coisas que aconteceram na tua vida esse ano que você nem estava esperando. É ou não é? É ou não é? Calma. Se tem uma coisa que Deus não abre mão, é de ter o controle sobre todas as coisas. O profeta não diz que ele tem o mundo na palma das suas mãos. Ele sabe exatamente o nosso levantar, o nosso deitar, como nós nos alimentamos, como nós vamos para a igreja, quando nós chegamos no altar, queremos cantar, dando melhor para ele. Ele está vendo tudo, ele sabe tudo, e ele sabe exatamente melhor do que nós mesmos, porque o Salmo de número 139 diz isso. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O que ele está dizendo? Eu te
conheço muito mais do que você próprio. Eu te conheço muito mais do que qualquer médico, qualquer cientista que analisa cada partícula do corpo. Eu as fiz e sei exatamente como funciona. Então Deus sabe como nós estamos aqui nessa noite. Tem alguns que estão tristes, tem alguns que estão mais ou menos, tem alguns que estão efusivamente alegres, mas a minha alegria é saber que, ainda que nada aconteça, Deus continua soberano e no controle de todas as coisas. Do homem são as preparações do coração. Do homem são as preparações do coração. Mas da boca de Deus ainda vem a última palavra. A última palavra. Descanse. Eu tenho que falar sobre isso, mas parece um jargão. Não é jargão não. O médico disse que não tem mais jeito. Não perca a oportunidade de consultar o médico dos médicos. Mas o juiz falou que já está sentenciado. Era uma vez. Você não pode esquecer que para ele, a justiça do homem é como trapo de imundícia. Para ele, a justiça que vale é dele. Aí tem alguns, enganados que dizem o seguinte: Deus tarda, mas não. Isso é verdade? Isso é verdade? Deus não tarda. E também não adianta. Chega na hora exata. Na hora certa. Quando você pensar que está tudo acabado, Deus chega, entra, resolve o problema e você vai se lembrar que quem fez tudo isso foi Ele. Quem consegue descansar na tempestade? Quem consegue? Os discípulos entram em desespero. Jesus está onde? Jesus está onde? No terceiro sono, roncando. Ele está roncando lá e os discípulos ficam nervosos. Ficam pastorando a palavra. Senhor, não te dá que perecemos? A gente vai morrer e o Senhor não está nem para nada. Descanse, porque até a tempestade conhece a minha voz. Eu quero nessa noite te fazer entender que até um tropeção que você dá numa calçada ou coisa parecida, Deus já sabia. Deus sabe exatamente o que passamos, o que vivemos, e Ele, como ninguém, sabe dar a resposta certa, na hora certa e, sobretudo, para a pessoa certa. Quantos optam por entender que o melhor para nós ainda é a resposta vindo de Deus? Diga amém. Amém. Vou perguntar mais uma vez. Quantos acreditam que ainda a resposta de Deus é o melhor para nós? Diga amém. Amém. Se você entende que o melhor, se nós entendemos que o melhor ainda é a resposta de Deus, precisamos entender uma coisa. João 10,14. Coloque. Leia. Eu sou o bom pastor, que conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Leia mais uma vez, só para fixar, por favor. 1, 2, 3. Eu sou o bom pastor, que conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, para que você entenda que a voz de Deus para nós é melhor, tu tem que conhecer aquilo ali, ou não? Eu conheço as minhas ovelhas e por elas eu sou. Ainda que alguém venha com... Eu vi esses dias um WhatsApp, não tinha como não ver, um pastor
profeta recebendo de alguém um Feliz Natal. Jesus falando, eis que te digo, Feliz Natal, meu Deus do céu. Isso num culto, gente, pelo amor de Deus. Isso é muito cômico, pelo amor de Deus. Jesus está preocupado com isso, cara. Jesus está preocupado com isso. Mas que privilégio, só um recebe Feliz Natal, hein? Sim, mas tem gente que acredita nisso. Tem gente que é tão místico que ele acredita nisso. Que Jesus vai usar alguém dando boa noite e dizendo Feliz Natal. Para que eu entenda que o melhor de Deus para a minha vida ainda é Deus dando a última palavra, eu preciso conhecer a sua voz. Repita após mim. Eu preciso conhecer a voz do meu Pai. Pablo, Pablo, qual é o nome do seu bebê mesmo? Luiz? Se você estiver viajando, cantando com a Camila, quando você estiver voltando em casa, chegando próximo em casa, se você falar Luiz, você pode ter certeza que ela vai saber que é você que está falando. Você pode passar um mês fora. Ela vai saber que é você que está falando. Bro, a mesma coisa, o seu bebê. Quando ela crescer um pouquinho mais, que você estiver chegando em casa, já conhece. Chamou, ela já olha. É o que Deus quer conosco. Não podemos ter dúvidas da voz de Deus. Tudo que o Pai quer é que o Filho tenha com Ele intimidade. E para ter intimidade tem que conhecer a voz. Eita, meu Pai está falando. E quando meu Pai está falando, não precisa dizer assim diz o Senhor, rodar, rodopiar. Não precisa. Não precisa. Às vezes Deus vai usar o ímpio para falar com você e você está sabendo, Deus acabou de falar comigo. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, da forma que Ele quer. O mais importante é eu ter a percepção e a sensibilidade que Deus está falando comigo. Aleluia! Aleluia! Por favor, queridos, repita após mim. Diga, eu não abro mão de me submeter ao que Ele tem para mim. Mas enquanto eu não sei, eu vou fazendo os meus trabalhos. E tu está pensando que Deus está te censurando? Nada disso. Deus está indo ali, está levando, manejando, aquilo outro, até o ponto dele falar assim, agora é só isso aqui que eu quero. Está ouvindo, Marcelo? Sim, senhor. Já bateu muito cabeça? Sim, senhor. Agora é assim, assim, assim. Sim, senhor. Eu conheço a tua voz. E a ela eu me submeto. Sabe por quê? Sabe por quê? Versículo 3, do capítulo 16 de Provérbios. Olha isso, gente. Olha isso. Leia. O que vai ser estabelecido? Por que seus pensamentos? Porque o diabo não sabe o que você pensa. Às vezes você está rindo, mas está chorando por dentro. Às vezes está chorando, mas está sorrindo. E o diabo não sabe o que você está pensando. Aí o que Deus está dizendo? Se você confiar em mim, eu vou estabelecer os seus pensamentos. Antes da coisa se materializar, você pensa sim ou não? Sim ou não? Eu quero ter isso. Puxa vida, isso. Puxa, eu quero assim. É ou não é?
Então, nessa noite, Deus me trouxe aqui, me deu a oportunidade de chegar para te dizer isso. Fique tranquilo. A última palavra não será do teu adversário, não será do médico, não será do advogado, não será do juiz, não será do político. A última palavra para as nossas vidas sempre virá do Senhor. E se nós confiarmos no Senhor, Ele vai estabelecer o quê? Os nossos pensamentos. Por quê? Isso aqui você tem que dar pelo menos um amém. Quando Ele estabelece os seus pensamentos, quem é pego de surpresa? Satanás. Porque ele não sabe o que tu está pensando. Aí Deus estabelece seus pensamentos. Quando ele vai ver, já está estabelecido, já está com sapata, já está com coluna, já está com tudo. Como foi isso? Deus estabeleceu lá atrás os seus pensamentos, porque nós confiamos no Senhor. Quem pode dar amém? Dê um amém. Bendito seja o nome do Senhor pela tua vida. Sabe lá o que é isso, Lucas? Deus estabelecer pensamentos? Quando o inimigo acordar, já aconteceu tudo, irmão. Deus estabeleceu, ó. Já foi, já aconteceu. Já foi. É o que Salomão nos ensina. Deus abençoe você. Deus abençoe os seus pensamentos. Quer comamos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Aleluia, com muita alegria. Você que está em casa, eu tenho que me dirigir a você. Lembre da palavra que o pastor acabou de dizer. Aqui, ó, um culto de terça-feira, acho que foi na semana passada, um pastor mandou para mim o vídeo todo dizendo: que palavra maravilhosa, pastor, posso pegar essa palavra na minha igreja? Eu falei: pode, pastor, fica à vontade, não tem nenhuma exclusividade isso aqui, guarde essa palavra. A última palavra de Deus para você muda estações, muda a história, muda planos, muda tudo. A última palavra de Deus. Agora, se você crê no Senhor, se você confiar no Senhor, os seus pensamentos serão estabelecidos. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe seus sonhos, Deus abençoe seus planos, Deus abençoe seus projetos, em nome de Jesus.